2 minutos, e como tradicionalmente acontece toda segunda-feira, agora é a hora da gente conversar com o Dr. Guilherme Colin sobre assuntos aí pertinentes. A gente estava fazendo uma minissérie aqui sobre a reforma da Previdência, as regras de transição, né, que eu recebi inúmeras mensagens essa semana, querendo tirar dúvidas e tal, sabendo mais sobre o assunto. E essa entrevista, na verdade, é uma continuação da realizada na semana passada. A gente vai falar agora sobre as regras de transição da reforma da Previdência em uma sequência da entrevista. Hoje o tema será a regra 2. A gente tinha falado a semana passada das 5 regras, falamos da primeira regra e agora vamos falar da regra 2, sendo que a entrevista sobre a regra 1 está disponibilizada lá no site aqui, é claro, da RDC TV, na página do Facebook, do escritório também CRJ Advogados e no canal do YouTube chamado Saiba Direito, bem como na página do Facebook Saiba Direito. Muito boa noite, doutor Guilherme Colin. Olá, Cláudio, tudo bom? Boa noite. Eu quero saber o seguinte, vamos começar falando então, dando continuidade, como eu falei agora, a explicação das regras. Agora a gente vai passar para a regra número 2. Como é que funciona essa segunda regra de transição, doutor Guilherme? Muito bem, Cláudio. A regra número 2, ela consiste no critério, no requisito idade e tempo de contribuição. Tempo de contribuição segue o mesmo. 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. A idade é 56, 61. 56 anos para mulheres, 61 anos para homens. Isso lá quando entrou em vigor a emenda constitucional número 103. Ela aumenta 6 meses por ano. A cada ano que passa, o requisito etário, o requisito de idade, aumenta em 6 meses. Já estamos em 2020, então agora os requisitos de idade não são mais 56, 61. São 56,5 e 61,5. Em 2021 serão mais 6 meses. Será 57, 62. 57 para mulheres, 62 para homens, até chegar ao limite de 65 para homens e 62 para mulheres. Muito bem. E como é que funciona, doutor Guilherme, o cálculo desse valor? Ele segue a regra geral. 60% é apurada a média de 100% das contribuições, a média de todo o período, de julho de 94 para frente. Apurada esta média, aplica-se 60% dela, 60% apenas, e acrescenta-se 2% por ano que exceder ao 20º para homens e ao 15º para mulheres. Uma mulher com 17 anos, por exemplo, de contribuição, no caso dessa regra, ela tem que ter 30, claro. Né? A regra geral é acima de 15 ou 20 anos. Uma mulher com 31 anos de contribuição, por exemplo, ela terá 62% da média. Perfeito. E na entrevista passada o senhor falou em buscar tempo, doutor Guilherme. Podia explicar isso novamente? Pois é, a expressão buscar tempo é um jargão, é uma expressão, não é um termo técnico. O advogado não fabrica tempo. O buscar tempo é investigar com extrema minúcia o histórico de vida, o histórico laboral daquela pessoa, do segurado. E existem muitas situações de vida que geram direito previdenciário e as pessoas não sabem. Acho que na primeira ou segunda entrevista que eu dei aqui para ti, eu mencionei que existem alguns direitos secretos. Sim. O direito secreto é aquilo, está na lei, está pacífico na jurisprudência e quase ninguém sabe. Buscar tempo, o que será? Verificar se todo indenizado. Estou falando do aviso prévio indenizado. O aviso prévio trabalhado estará no CNIS. O aviso prévio indenizado, o INSS, pura e simplesmente, costuma não incluir. E o que é pior, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o segurado precisa entrar em juízo para conseguir a contagem do tempo. E este tempo pode ser de 30 a 90 dias.
Até, se não me engano, 2011, eu não tenho certeza do ano, até 2011 o aviso prévio era sempre de 30 dias. De 2011 para frente, ele passou a ter uma regra de proporcionalidade, podendo chegar a 90 dias. Então, quando o advogado pega a carteira de trabalho do cliente e verifica que ele foi demitido que ele teve vários empregos e foi demitido ao longo da vida algumas vezes, ele procura a informação sobre como foi o aviso prévio. Se o aviso prévio foi indenizado, provavelmente ele poderá pleitear a averbação de mais algum tempo no seu CNIS. Isso poderá fazer muita diferença entre uma regra de transição ou outra. E aí agora não falo mais apenas da regra 2, eu falo de todas as regras. Sim. Dependendo, a pessoa consegue se escapar da regra de transição e cair na regra geral, na regra da lei anterior. Outra situação que quase ninguém sabe, a maioria dos advogados não sabem. Em 2003, entrou em vigor a Lei 10.666. E ali ela prevê, a Lei 10.666 prevê que o síndico de prédio é contribuinte obrigatório. E eu não estou falando do síndico profissional. É claro que o síndico profissional, com mais razão ainda. Mas o síndico de prédio, aquele comum, aquele síndico que trabalha para o condomínio, como síndico, e apura uma remuneração indireta. A isenção da taxa condominial ou um desconto na taxa condominial. A pessoa foi síndico durante 1 ano, depois de 2003, foi síndico durante 2 anos, por exemplo, e durante esse período ele usufruiu de 50% de desconto da sua taxa condominial. Isso é uma remuneração indireta. Portanto, ele é contribuinte obrigatório da Previdência. Sendo contribuinte obrigatório, e a maioria dos condomínios não pagam e não efetuam o recolhimento, mas sendo ele contribuinte obrigatório, ele tem ele tem direito àquela contagem de tempo. Entendi. A discussão que haverá, e aí é um pouco lotérico, a discussão que haverá na via judicial é se ele deverá pagar ou não o que está em atraso. Então, imaginemos que a pessoa trabalhou 1 ano como síndico de prédio, do próprio prédio que mora, e durante aquele período ele não trabalhava, ele não recolheu para a Previdência. A discussão que haverá em juízo é se ele conseguirá obter o reconhecimento daquele tempo, independentemente do pagamento das verbas atrasadas ou não. A tese que os advogados utilizam é a de que, como ele era contribuinte obrigatório e a obrigação do recolhimento é do condomínio, ele deveria ter o direito à averbação ainda que não fosse feito o pagamento. Essa é a tese que se utiliza e que nem sempre é acolhida. Talvez ele tenha que pagar, mas este tempo ele poderá contar. Outra situação, a situação do contribuinte individual, do autônomo, que não pagou. A pessoa tem tantos anos no seu CNIS, tem 30 anos, ou no caso do homem tem quase 35 anos no seu CNIS, e tem um intervalo, isso nós falamos na semana passada, tem um intervalo em que ele ficou sem contribuir, mas ele trabalhou. Não basta, ele poderá pagar aquele período em atraso, mas não basta pagar. Ele deverá pagar e comprovar o desempenho da atividade laboral. E esta prova não poderá ser exclusivamente testemunhal. Então, dependendo da atividade que a pessoa desempenhou, talvez ele não consiga produzir essa prova. Ou talvez sim. Como que ele comprova? Alvará de autônomo, seria a prova ideal, né? Mas recibo de alguma mercadoria, digamos que ele seja vendedor, digamos que ele fosse motorista, até a multa de trânsito seria uma tentativa de comprovação. Se ele comprou insumos, a pessoa trabalhou como jardineiro autônomo e comprava ferramentas, ele tinha nota de que ele comprou aquelas ferramentas. É um início de prova documental que pode se associar a uma prova testemunhal e pode permitir que ele, então, pague aquele valor por aquele período e conte o tempo necessário para entrar em alguma regra de transição ou até mesmo para pleitear a regra antiga. E existe ainda também a situação clássica da atividade especial, que eu também acho que mencionei na semana passada.
Sim. A pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos, ruído, temperatura muito alta, temperatura baixa, agentes químicos, agentes biológicos. Essas pessoas, dependendo, é óbvio que não é qualquer produto químico, dependendo do produto químico, dependendo da temperatura, dependendo das condições de trabalho, ele pode ter o enquadramento daquela atividade como especial. E aí, sendo reconhecido aquele período como especial, ele terá direito ao que se chama tempo ficto. Tempo ficto tem esse nome porque é um tempo que não aconteceu de verdade, é um tempo de trabalho fictício que será acrescentado. Vamos imaginar que a pessoa está se aposentando agora, e trabalhou durante 10 anos como eletricista exposto a uma voltagem superior a 250 volts. Trabalhou como vigilante armado, trabalhou na cozinha de um restaurante com temperatura ou ruído excessivo. Esses 10 anos terão uma contagem privilegiada. No caso de homem, ganharão 40% na contagem. Os 10 viram 14. E esses 4 adicionais servem tanto para que ele entre numa ou noutra regra de transição ou aplique a regra antiga, como para fins de cálculo do benefício. A pessoa tem, mulher no caso, 30 anos de atividade profissional. Aí ela comprova que desses 30 ela trabalhou 10 anos exposta a algum agente nocivo, produto químico, aqueles todos que eu falei. Os 10 virarão 12, para a mulher tem um tempo ficto de 20%. Ela terá direito a 4% a mais sobre a média apurada. Esta é mais uma situação. Outra situação muito comum, em especial, por exemplo, para a empregada doméstica, quando o advogado atende o cliente e esse cliente trabalhou como empregada doméstica, é muito comum, já é uma tendência natural verificar, fazer o comparativo e procurar quais foram os meses que estão na carteira de trabalho que não estão no CNIS. E muitas vezes aquela empregada doméstica, ela tem receio de prejudicar o ex-empregador. Pois bem, primeiro, o prazo de prescrição dos débitos é de 5 anos. Então, aquela pessoa que trabalhou como empregada doméstica há mais de 5 anos, ela poderá discutir, poderá pedir que o próprio empregador sirva de testemunha, pegará a carteira de trabalho dizendo: eu trabalhei como empregada de 2013 a 2005. O meu empregador não pagou porque esqueceu, pelo motivo dele. E eu quero o reconhecimento desse tempo, quero a averbação desse tempo no meu CNIS. Quero ganhar esses 2 anos que eu tenho direito. O próprio empregador, se chegar em juízo dizendo: sim, ela trabalhou na minha casa e eu não paguei, ele não sofrerá nenhum prejuízo porque já estará protegido pela regra de prescrição. E aqueles 2 anos, no exemplo que estou dando, serão computados para todos os fins previdenciários. Então, são várias as hipóteses. Mas a que mais me chama a atenção, aliás, para as quais eu mais chamo a atenção é essa: o aviso prévio indenizado, a atividade especial e, como mencionei, o síndico de prédio, ainda que tenha trabalhado, ainda que tenha tido remuneração indireta. A escola técnica, já ia me esquecendo. Exatamente, isso. A escola técnica, desde que haja uma remuneração que também pode ser indireta. E aí a dificuldade que nós encontramos muitas vezes é quanto à prova da remuneração indireta. O adolescente vai fazer o 2º grau numa escola técnica agrícola, uma situação muito comum no interior do estado. Aí ele recebe alimentação e uniforme, e mais nada. O INSS não reconhece esse tempo para fins previdenciários, mas o judiciário reconhecerá caso ele comprove, e o ônus da prova é dele, de que havia essa remuneração indireta. Aí estamos falando de 2, 3 anos, ou dependendo do aluno até mais, mas estamos falando de alguns anos que ele poderá acrescentar no CNIS, no somatório de tempo para todos os fins previdenciários. O serviço militar, eu recomendo que aqueles que estão se aposentando e que prestaram o serviço militar verifiquem se esse tempo foi computado. Atualmente não tem tido problema, mas aquelas pessoas que prestaram serviço militar lá atrás, nos anos 80 para trás,
é mais ou menos comum que o INSS simplesmente não tenha aquele período lançado. Isso pode fazer a diferença entre uma aposentadoria sem fator pela regra antiga ou alguma regra de transição na lei nova. E isso pode significar uma diferença de 40%, 50% ou mais no valor do benefício para quem ganha acima do salário mínimo. É muito dinheiro. É muito dinheiro, claro. Muito dinheiro. E uma vez buscando esse tempo, doutor, ele poderá ser usado para que a pessoa se enquadre em qualquer uma regra de transição, como o senhor falou ali, ou até mesmo fugir das regras, ficar na regra antiga? Sim, para qualquer regra de transição. Qualquer regra de transição ou para fugir da regra. Aquela pessoa que, lá no ano de 2019, tinha muitas pessoas correndo para se aposentarem, com medo de terem o benefício perdido, de terem o direito prejudicado. E, na realidade, eu já mencionava na época, eu já propagandeava na época o alerta de que o direito adquirido é protegido e costuma ser respeitado nessa matéria previdenciária. O direito adquirido ele tem sido respeitado. Mas muitas pessoas se aposentaram de maneira precipitada e receberam benefícios menores do que poderiam ter recebido. E aí, essas pessoas que já estão aposentadas, né, eu estou avançando, me fez uma pergunta e estou avançando, estou ultrapassando a tua pergunta. Essas pessoas que até já estão aposentadas e que reconhecerem algum tempo, serviço militar, escola técnica, trabalhou como síndico de condomínio, aviso prévio indenizado, atividade especial, essas pessoas podem pedir uma revisão da sua aposentadoria. Nós temos, a maioria dos advogados que atuam na área previdenciária tem ações revisionais de aposentadoria, em que a explicação é a seguinte: o segurado se aposentou e foi considerado tal tempo, 35 anos de contribuição. Vamos imaginar, homem com 35 anos de contribuição e com a idade que não lhe permitia fechar os 95 pontos. 35 anos de contribuição e 59 anos de idade. Ele não fechava os 95 pontos. Aí ele comprova que foi síndico de prédio, num período que não tinha contribuição, que não foi computado, portanto. Ele comprova que trabalhou em escola agrícola. Ele comprova que teve alguns avisos prévios indenizados. E ele acrescenta, na aposentadoria que ele já encaminhou, ele acrescenta aquele tempo. E aí, estou falando da regra antiga. Pela regra antiga, com aquele tempo que ele adicionou, ele pulou para os 95 pontos e passou a ter direito a uma aposentadoria sem fator previdenciário. E com isso, ele tem direito a talvez uma diferença significativa no benefício que recebe. Então, essas informações são muito importantes, muito importantes, e podem mudar o resto da vida de uma família, né? Muito bem. Doutor Guilherme, a gente começou falando sobre a regra de transição e acabou fugindo aí do assunto, fomos para grandes novidades, né? E a gente tem que fazer, eu acho que um programa sobre essas maneiras aí de buscar o tempo. Me interessei bastante por isso, para fins previdenciários, né, doutor? Eu acho que é muito importante isso. Saber o que incluir no CNIS, saber o que incluir como tempo de contribuição é importantíssimo. Talvez seja mais importante do que dominar qual é esta ou aquela regra de transição. Porque nós temos, todo prédio tem pelo menos um síndico. Muitas vezes esse síndico não é profissional. Sim. E muitas vezes ele recebe uma remuneração indireta. É claro que se ele tem uma remuneração indireta como síndico e já trabalha e já paga o INSS, aquele tempo não será computado 2 vezes. Mas muitas outras vezes, ele tem aquela atividade de síndico justamente porque ele não trabalha. Mas, às vezes, um membro do casal trabalha e paga INSS e o outro não. E esse outro é o síndico do prédio. Até para obter o benefício de isenção condominial, que é um benefício muito comum. Ele poderá computar esse tempo para fins previdenciários. Quantas pessoas tiveram aviso prévio indenizado? Quantas pessoas tiveram ao longo... Né, todos nós conhecemos algumas pessoas que tiveram. São poucos meses, um pouco período, cada demissão será 30 dias, talvez um pouco mais, talvez 90 no máximo, mas esses 1, 2, 3 meses podem fazer muita diferença. Então, acho que vale sim nós fazermos uma
entrevista, um programa mencionando essas hipóteses, né? Porque Está combinado. são direitos secretos, né? Direitos secretos, exatamente. Praticamente isso, doutor. E agora, para quem, por enquanto, tem alguma dúvida aí, como é que faz? Tem as redes sociais, doutor Guilherme? Claro. Facebook e Instagram, CRJ Advogados. Também tem a página Saiba Direito no Facebook. Meu canal do YouTube, Saiba Direito também. Meu WhatsApp é 51 99985 7991. Meu telefone fixo é 51 3228 1219. E já adianto, se você for advogado e precisar de algum material sobre o que falei agora, com muita frequência e com muito prazer eu mando por e-mail, por WhatsApp, subsídios para ajudar os colegas na luta pelo direito. Muito bem. Obrigado, doutor Guilherme Colin. Então vamos aguardar, então, semana que vem, mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário aqui? Mesmo horário, semana que vem estaremos aqui. Tá bom. Obrigado mais uma vez, viu? Um grande abraço. Um grande abraço. Tá aí, doutor